Fala real, os produtos do Peixão são os mais da hora, né? Curtiu, torcedor? Então cola no site da Golcase, usa o nosso cupom, os 4 grandes, e tenha 5% de desconto. É tudo oficial. Corre lá. E aí, como estamos no Santos lá? O cara ele acaba de ser demitido, né? Algumas horas atrás, foi anunciado oficialmente pelo clube. Ele também se manifestou nas redes sociais dizendo que sai com dever de missão cumprida, etc. É o que eu falei aqui um pouco na minha introdução no programa. O Carille, ele foi demitido pela língua. Por quê? Vamos lá. O trabalho foi bom? Não. O trabalho não teve evolução, a evolução que o Santista esperou depois do Campeonato Paulista, que foi bom para a Série B. O time involuiu. O Santos pode ser o pior campeão em termos de pontos conquistados na história da Série B. Com o time que foi campeão com menos pontos. Isso dá o tom do que foi a competição. Foi uma das piores Séries B de todos os tempos, né? O Santos, muita gente dizendo, fez o que ele mesmo, dizendo com dever, missão cumprida, etc e tal, dever cumprido. Só que o Santos tem hoje uma folha salarial que é a maior da história da Série B. O Santos hoje tem uma folha salarial que é o dobro da do Fortaleza, que briga pelo título da Série A. Então o Carille não fez mais do que a sua obrigação. A folha do Santos é o dobro da do Fortaleza? A folha do 7 Fortaleza milhões. é 7 milhões, a do Santos é 14. Caralho. Entendeu? Então, assim... O Juliano custa caro. Então, Não. não, e vai custar mais caro a partir do ano que vem. Mas Furte. ok. A questão é... Olha-se muito para a questão do... missão dada, missão cumprida. Mas olha-se pouco para o que foi a Série B. A maioria dos caras da grande mídia que falam, que defendem o cara, eles não viram meia dúzia de jogos do Santos. Só o Pretzel, viu? O Pretzel é um monstro. Mas aí que tá. O que eu falo, porque ele caiu pela língua? Porque, embora o desempenho tenha sido aquém, existem outras maneiras, além do desempenho, e ele tinha toda a desculpa, que era o time não ser realmente um time maravilhoso, a desculpa do Santos estar vivendo o pior ano de sua história, como o presidente falou, que deu declaração ontem, deu coletiva dizendo, eu também esperava um futebol melhor, mas, o Santos hoje vive o pior momento de sua história, e tudo isso é verdade. Então ele tinha desculpa pronta para ainda assim, com esse nível de futebol, ele conseguir carimbar o passaporte para treinar o Santos na Série A com um time que deve ser melhor para a próxima temporada. Mas por que ele não conseguiu fazer isso? Porque ele tem uma língua, assim, que Quilométrica. Não, e assim, ele é uma pessoa intelectualmente muito despreparada, assim, sinceramente, porque ele é o tipo do cara que ele insiste em dar tiros no próprio pé a todo tempo. E aí a gente pode relembrar grandes declarações que existiram em coletivas ao longo do ano. Uma delas, a gente se lembra, que sentido fazia quando perguntado pelo repórter Ricardo Martins se ele iria variar o time, que sentido fazia ele dizer que não chegou assim, faz só isso e não vai mudar nunca. Isso além de tudo, além de ser, claro, um tiro no pé, que é você dizer que eu sou medíocre para o Brasil inteiro, não sou capaz de mostrar limitação. Isso, além de tudo, é mentira, porque no próprio Santos de 2021, eu falei aqui, ele jogou com 3 zagueiros, alas, ofensivos, atacantes, o Lucas Braga de ala esquerda, sendo destro, ele mesmo falou que no Ittihad ele jogou no 4-1-2-3, 3-2, um jeito muito mais ofensivo, e no Santos... não, aqui eu só fiz isso e vou fazer isso o resto da minha vida. Então, assim... Essa declaração foi depois da fala do Corinthians? Não, foi antes. Foi antes? Foi antes. Aí, temos a declaração a respeito do Corinthians. Essa foi a gota segunda, d'água, né? que é o seguinte... Houve uma sondagem do Vasco e ele prontamente negou. Ele falou, olha, eu não sei se tem interesse ou não chegou nada oficial para mim, mas eu estou pensando no meu trabalho, quero cumprir o meu trabalho. Hoje ele se justificou da fala com relação ao Corinthians para o André Hernan, dizendo que ele não quis falar nada, porque como não era nada oficial, se ele negasse o Corinthians naquele momento, o Corinthians poderia negar e dizer, mas a gente nem fez proposta oficial, você está se gabando de como se tivesse chegado alguma coisa, ele ficar de mentiroso. Mas ele não, assim, desculpa, a gente não é trouxa, senhor Carille, era só você dizer, eu não sei, não tenho noção se o interesse é sério, se não meu foco é o Santos, mas né? meu foco é o Santos, vou ficar aqui, se a proposta, se é que vai chegar, se ela de fato chegar, eu irei agradecer. Se ele tivesse feito isso, não só ele não teria se queimado com a torcida do Santos, mas como ele teria ganhado a torcida do Santos. Porque ele vivia naqueles dias uma sequência de eu acho que 4 vitórias. Não, ele tava bem. Tava bem? Tava super bem, então ele tava em cima da carne seca, várias vitórias seguidas, o time melhorando de desempenho na série B, depois dele ter sido mantido
de uma sequência de 4 derrotas. Então ele conseguiu recuperar bem o time, tinha confiança do torcedor naquele momento, apesar da torcida de fato não ter curtido em momento nenhum o futebol dele. Quando a gente criticava, e eu sempre fui um cara que critiquei, o que eu mais ouvia nos comentários era santistas me criticando, dizendo, pô, mas ele tá entregando. Quando o cara ele atira no próprio pé, nessa entrevista que ele fala do Corinthians, ele perde o santista. E aí, pô, tem outras 2 coletivas que pra mim são fundamentais para ele se queimar. Uma envolvendo o Miguel, dizendo que ele nunca viu o Miguel jogar na ponta direita, sendo que o Miguel jogou assim até no profissional, jogou assim na base, ele foi ver jogos, ele estava lá, ele sabia. Então, assim, é uma declaração mentirosa e uma declaração que mostra para o Santos, fala assim, como é que o técnico do principal não sabe a posição que um dos melhores jogadores talentos da base do Santos joga? Então é um cara que não está olhando para a base. E também é mentira, porque ele estava entrevistado, o Hélder Campos, um dos treinadores da base, disse que o cara ele foi um dos caras que mais o procurou para saber de jogadores da base. Então ele dá declarações que faz a gente ter uma percepção completamente contrária do que ele realmente estava fazendo ali. Então, isso estou falando que a língua do cara é uma coisa patética. Entendeu? É uma coisa, dá pra coisa dizer inacreditável. dá pra dizer que é um cara sem palavra? Não é só isso, cara. Ele é um cara... Ele não tem habilidade. Porque falta assessoria de imprensa pro cara. Isso. Eu acho que falta capacidade intelectual. Pode ser. Falta, cara. Eu acho que ele é um cara, ele meio... tem que se blindar como figura pública, Exatamente. cara. A entrevista de você vai citar. E por fim, essa entrevista de ontem, né, cara? É o cara que não esqueceu a ex. O cara dizer... Desculpa. O cara me dizer uma coisa... Eu te falo assim, vocês não sabem o que é pressão. Não sei o que, o Tolima, não sei o que. Meu amigo. É o cara que não esqueceu a ex. Você não sabe. O cara falar uma coisa dessa pro torcedor do Santos e tudo mais. E assim, eu nem vou querer entrar no mérito de comparar se ele tá certo, se ele tá errado, etc e tal. Cada time é um time, cada história é uma história, cada momento é um momento, obviamente. Naquele momento o Corinthians virou chacota do futebol brasileiro, perder pro Tolima com o Ronaldo. Foi a aposentadoria do Ronaldo, foi uma coisa assim estrondosa. Mas a gente tá falando de um clube que tá vivendo o seu pior momento na história. O Corinthians foi eliminado de uma Libertadores. O Santos está na 2ª divisão, o time do Pelé. Depois da morte do Pelé, é uma coisa muito grande. E outra, ele fala de pressão, que não é tanta pressão assim, que na rua... O cara, ele pede a contratação do Patrick, por exemplo. Não colocou o Patrick para jogar um jogo na Vila Belmiro, porque não aguentou. Por quê? Fora de casa coloca, na Vila Belmiro não coloca. Então ele não sente a pressão. Por que o Carille não fica nem na área técnica? Ele fica sempre sentadinho para não ter que ouvir da torcida e não sente a pressão? A Vila é pouco caldeirão, né? Vem falar que não tem pressão. Não, e assim, cara, não se compara times, ainda mais rivais, nem torcedores, cara. Porque parece que o Santos é desse tamanho. Ele colocou o Santos desse tamanho. Claro, você acha que isso ele humilhou o Corinthians? Ele humilhou o Santista. Eu já escrevi, eu falei, ele não gosta do Santista como um legítimo corintiano. Ele deu uma... Exatamente isso, ele é um gambá. Pro Santista é um gambá vestindo a camisa ali. Pô, ele deu um coice o futebol de gambá, né? As declarações de gambá, tudo de gambá. Não, é respeito, cara, imagina o Mano Menezes lá quando ele passou pelo Palmeiras. Meu Deus do céu. Esquece isso daí. Ele chegar na coletiva e falar, não, sim, porque ficar citando, né? A torcida do Corinthians nesse dia... Mas você vê, o Mano não pra imaginar mas o Mano não fez porque o Mano tem uma habilidade de comunicação. O Mano é um cara que ele sobrevive da língua. Sim. Da coletiva. A língua, assim, se não fosse verdade. A língua, o Mano não sobraria muita coisa. Verdade. Eu não acho que ele é um técnico horroroso. Ele se comunica bem. Mas o grande trunfo do Mano é a língua. O Carille é onde ele se perde. Se o Carille fosse um cara mais habilidoso na coletiva, eu não sei não se os caras falariam, puta, vamos considerar, cara, o cara querendo ou não, assim, o futebol não foi melhor, mas olha esse time aí também, entendeu? Porra, a torcida, ele ganhou a torcida lá quando ele recusou o Corinthians pra ficar aqui, sabe? Tipo assim, puta, vamos dar. Ele teve a bola do jogo, né? Faca e queijo na mão, entendeu? Ele tinha toda a faca e o queijo na mão pra... Cara, é muito simbólico você ver um técnico. Tudo bem, o time perdeu o jogo, etc. Então, assim, levantando uma taça e a torcida mandando ele tomar suco de caju. Nossa, isso é bizarro. Sabe, uma coisa assim, ele ali, ele andando, constrangido, e cumprimentando os jogadores ali, tipo assim, sendo xingado pelo estádio inteiro. Cara, ele substituiu ontem, trocou o Otero, colocou o William Bigode. Na primeira bola que o Bigode pegou, a torcida do Santos começou a cantar Otero, Otero, tipo assim... Sabe assim, o colocando, falando assim, tipo, a culpa é do treinador. Esse cara tá fazendo tudo que esse cara tá fazendo, a gente não concorda. Foi uma coisa que, assim, eu já vi muitos torcedores. Eu já vi uma vez, depois que o Luxemburgo foi pro Real Madrid, no Campeonato Paulista, o Oswaldo de Oliveira assumiu.
E a torcida querendo invadir pra bater no Oswaldo, né? Quando a Vila era alambrado ainda, né? Porque Coitado do Oswaldo. era um time maravilhoso que de uma hora pra noite, do dia pra noite, que era treinado, que ele jogava muito bem na mão do Luxemburgo, virou um time patético, né, na mão do Oswaldo. E a torcida queria matar o Oswaldo. Ele colocava o de camisa 10, ele colocava o Fábio Baiano, cara. Ah, achei que era Pedro Casagrande. Fábio Baiano. Nossa. Fábio Pois é. Baiano no Corinthians, Carequinha, né? Aquele gol histórico. Nossa, ele machucado. Enfim, Carequinha, Fábio Então, Baiano. eu já vi muito técnico ser pressionado, mas Jogava. assim, nesse nível de ser uma coisa geral, a torcida inteira. O cara é anunciado na escalação, vai e xingamentos. O cara faz uma substituição, é burro, vai e xingamento. Tudo que ele fazia era isso. Então, assim, ele. Que ano difícil, né, ele pro Santista. tornou, Nossa. cara. Na segunda divisão, Mas, cara, com um técnico que não deu match ali, Então, né? o Carille tornou essa a vida dele. Se ele, eu tenho, assim, inclusive eu acho que ele não tem a capacidade intelectual de entender o poder de uma coletiva de imprensa. Eu acho que ele vai ali achando que é uma Ele coisa subestima. menor. Ele subestima. O que ele fez ontem, ele poderia muito bem comparar e falar, pô, vocês acham que isso é pressão? Pressão eu recebi em 2021, quando você estava quase caindo. Aqui não, a gente ficou na primeira... Ele poderia comparar com o momento do Pressão é próprio o clube. trabalhador. Sei lá, sabe? pressão... vai pro clichê, exato, exato. exato. Sai aqui, Ele foi ó. pro pior lugar. Pressão Ele é o foi- trabalhador. Pressão, quem sofre é o torcedor do Santos, que aqui, ó, gastou caro no ingresso, vem aqui, Exato. trabalha, não sei o Não, quê. e você falou sobre o cara que não esqueceu a ex, né? É pior. É o cara que não esqueceu a ex que tá com a nova e que só fica falando da ex. cara. Tá, velho. Pelo amor de Deus. É o bingo. Qual que é a pior comparação que eu posso fazer? Bingo, E, cara, e a E menina- assim, e a menina e- que e tá lá nesse ouvindo você caso- falar da ex, ela vai pensar assim: Nossa. esse Não, cara... e assim, Esquece, nesse que é o que a caso, torcida do Santos você tá tem. pensando no caso assim, de uma ex que não conhece a outra ex. Aí. Mas nesse caso, é Duas tipo vezes assim, que se a conhece. ex Se dele é a odeio. irmã da mina. Se odeio. Minha irmã, Se É odeio. tipo assim, a irmã, entendeu? Se odeio. A irmã da Meninas que mina se que odeiam. roubou o namorado. É tipo isso, isso, com cara. irmã, com irmã. É tipo Paola e Paulina, tá ligado? Ruth e Raquel. É Ruth e Raquel. O cara entendeu? meteu uma usurpadora É tipo nos isso, quatro velho. grandes, assim. Picara sonhadora. É isso, porra. Eu amo esse programa. Então, assim, cara, o cara. Assim, isso mostra que o cara não tem a menor noção do que ele tá fazendo, do que ele tá falando. Sim, verdade. Menor noção. cara. Hoje é um dia de alívio. Errou na mosca, né? Então, assim, hoje é um dia de alívio. O Santos agora parte em busca de um planejamento para 2025. Vai ter esse último jogo contra o Sport, que vai ganhar uma graninha, porque o Sport vai pagar 500 mil pro Lucas Lima jogar. O Sport joga a vida. O Sport que ganhou precisa vencer o jogo e torcer sei não, por hein? alguns resultados para poder se classificar para a série A. O Santos vai jogar, imagino que dê oportunidade para os moleques jogar, e assim, o resultado é o que menos importa nesse jogo. Não faz, né? O Santista tá pouco ligando para esse jogo, quer pensar agora em 2025. E nesse contexto surge muito forte o nome do Caixinha. O Caixinha foi atrelado ao Santos semana passada a partir de uma informação do Sérgio Loredo, que revelou que descobriu que o auxiliar do Caixinha matriculou o filho numa escola de Santos. Caralho. Isso aí Então, é assim, gênio. Aham, muito bom. E é então- assim que se descobre se o cara tá vindo mesmo ou não, né? É mesmo isso? Eu É, nunca vi AP, isso. inscrição de Porque escola. o auxiliar do Caixinha ia matricular um filho. na O escola cara de Santos. português que saiu de Bragança Paulista. Caralho, velho. Pô, essa é uma informação legal. Quem descobriu isso? Sérgio Loredo. Porra, que trabalho de apuração, velho. Ele descobriu isso. Então, assim, tudo indica de que vai ser o próximo técnico do Santos mesmo, o Você Caixinha. gosta, né? Eu acho que tinha opções melhores, como o Luiz Castro e o Crespo, mas, assim, eu acho me preocupa um pouco o trabalho que ele fez, mas acho que é muito reflexo do time que ele tinha na mão e o fato de ele ter perdido jogadores importantes ao longo da temporada, né? Mas é um técnico que eu não tenho a menor dúvida que tem muito mais habilidade na comunicação do que o Carille. Bom. E é um cara que, assim, em dado momento, principalmente ano passado, mostrou um futebol mais vistoso do ponto de Sim. vista ofensivo. Eu preferia um cara numa linha, por exemplo, o Mariano Sosso, que o Sampaoli indicou, preferia. Mas eu entendo que para esse presidente... O presidente médio, não tô nem falando do Marcelo, mas o presidente médio, é muito difícil você contratar um treinador cuja única passagem dele pelo Brasil foi no esporte, ele pegou o time no primeiro semestre, ali, sabe assim? Sim. O Caixinha é conhecido. Não, tem credenciais tem já. credenciais, né? Então, assim, eu acho que é uma boa escolha, se for o Caixinha mesmo. Uma temporada muito boa, uma temporada muito ruim. Né? Exato. Precisa ver qual que é o verdadeiro Caixinha, né? Não, eu acho que é por aí. E o Neymar Little Box. gostaria de trabalhar com o Peter Pedro Littlebox. Caixinha? Então, Peter e aí, Littlebox. assim, Essa é a grande notícia da bagaça. É, exato. eu não vejo por que não, né? Não, né? Eu também acho que não. Acho que Cara, se ele Caixinha- pensar fora da
Caixinha? Nossa. Pode ser uma boa contratação. Pois é, cara.